só para eu entender melhor, o que é que aconteceu aos 13 anos? Porque é que a partir dos 13 anos iniciaste este período de anorexia? Aconteceu alguma coisa, Susana? Aconteceram muitas coisas. Talvez ainda não te sintas à vontade para falar delas todas, mas pronto, mesmo que não seja específico, poderias-me dizer, houve algum episódio, alguma situação? Ainda não te sentes à vontade para falar, é isso? Mas olha, tu foste abusada sexualmente quando eras jovem e isso marcou-te. É algo que se calhar mais à frente, quando tu estiveres preparada, teremos que falar. Por favor. Não vamos falar mais sobre isto, Susana, por agora, está bem? Preferes não falar agora sobre isso, certo? No entanto, para o teu futuro, para tu buscares a tal liberdade que tu tens, vais ter que ter a coragem de ir mais uma vez lá atrás comigo. Nós temos que ir processar isso, Susana. Será a única maneira de libertarmos isso. Essa é a razão pela qual faz com que tu não queiras ser mulher. O que aconteceu quando tinhas 13 anos? Eu estou aqui, Susana. Não estás sozinha. Estou aqui à tua frente, tá? Noto que estás com muita dificuldade em me olhar nos olhos. Sentes muita vergonha, é? Mas o que te aconteceu quando tinhas 13 anos, o objetivo é libertar-te disso, Susana. Não tens que ter vergonha aqui e agora. Vamos iniciar um tratamento e trabalharmos em conjunto de maneira a que tu te possas transformar numa mulher feliz? Sim. É o que eu mais quero. Eduardo, este foi o momento em que nós vimos a Susana desmanchar-se, digamos assim, não é? Porque ela, apesar de não querer falar, e por isso o Eduardo dizia, mais tarde, quando estiveres preparada, vais falar, houve aqui uma violação aos 13 anos, não é? Que deixou uma marca tão profunda que na altura ela pode não se ter apercebido, mas que a levou ao ponto em que ela está hoje. Tem um impacto extremamente negativo e o resultado é a atitude e a postura que a Susana tem perante a vida e por isso faz parte do papel do terapeuta tentar arriscar um pouco para identificar quais é que são os bloqueios do passado que estão a afetar de tal maneira tão negativo neste ser humano. Uma violação é a causa, podem existir outras causas, mas é um ato de agressão tão violento, não é? Tão cruel, que pode estar aí a causa de tudo isto. Causa um trauma. 98% das pessoas ligadas a distúrbios alimentares normalmente estão associados a abusos sexuais. E isto porquê? Porque depois, uma vez que a violação utiliza o corpo, não é? Sim. Elas próprias tentam destruir o próprio corpo. Há uma sensação,
Nós mais à frente tentaremos identificar e a própria Susana irá ter a coragem de ir processando e de ir falando à medida que se for fortalecendo emocionalmente. Esta foi a primeira sessão em que ela está bastante vulnerável e que foi extremamente difícil ela ter a coragem e a honestidade de se libertar. Foi um início de uma terapia. A terapia é um processo e por isso ela própria irá descrever o impacto negativo que teve em aceitar-se como mulher, em aceitar o seu corpo, em aceitar, digamos, a sua própria doença, em poder justificar... Porque a Susana, neste momento, ainda não é capaz de descrever esse momento, pois não, Susana? Mas responde se quiser, Susana. Era alguém que a Susana conhecia? Pronto. É mais complicado de gerir ainda uma violação quando é alguém que muitas vezes amamos. É, porque depois há digamos, um conflito interno em termos cognitivos, em que, por obrigação e por natureza, a pessoa tem que ter um determinado respeito, um determinado sentimento de amor, mas, por outro lado, houve algo que marcou de tal maneira tão profundo que não há nenhuma água no mundo que possa lavar a sensação de nojo ou de asco que se apoderou da Susana. Daí que seja tão fundamental para o bem-estar e para o futuro da Susana ela iniciar um processo de terapia. E é neste processo que ela se vai libertar de tudo isto, é? Serão meses? Serão, porque vai ter que ser pouco a pouco, claro, porque é muito violento. Para recordar determinadas vivências ou experiências que nós temos do nosso passado, todos nós desenvolvemos determinados mecanismos de defesa que nos vão bloqueando, porque ninguém quer ir voltar a 5 ou 10 anos atrás para reviver experiências extremamente traumáticas. Daí que seja necessário o acompanhamento de um terapeuta para, em parceria, e para que ela não se sinta que está sozinha, é muito importante ela sentir que é inevitável ir lá atrás e desbloquear. Até porque a Susana esteve sozinha durante muitos anos. Ela, durante anos e anos, tal e qual como todas as outras anoréticas e bulímicas e tantas pessoas que sofrem devido a traumas que são causados na infância, ela esteve sozinha a tentar descobrir a sua própria solução. Ela desgastou-se emocionalmente e psicologicamente a tentar compreender, a tentar justificar. E usando formas erradas de o fazer, não é? Porque não pôde pedir ajuda. É porque... Não soube como, certamente. You are sick as your secrets. Por isso, a pessoa será tão doente quanto maior é o número dos seus segredos. Claro. E então é um segredo de tal maneira tão violento e tão forte que tem estado a afetar toda a vida da Susana. Por isso, ela tem que ser tratada a nível emocional, mas também a nível físico. Porque o peso é muito baixo, não é? Nós até já falámos aqui em alguns casos em que os níveis são tão baixos que a morte pode estar por perto, não é? A rondar. E também essa aprendizagem do corpo aceitar o alimento outra vez tem que ser feita em parceria com a aprendizagem emocional, não é? Claro, nós com a Susana iremos trabalhar em 4 frentes, digamos, até mais, é na parte física, que é a parte da alimentação, de forma a que a Susana possa adquirir um novo hábito de comer de uma forma natural. O corpo rejeita a comida, não está habituado já. Rejeita porque os sentimentos estão de tal maneira todos desarranjados que a comida não passa, não entra. E se calhar o melhor é a Susana tentar descrever isso. Por isso, a sensação, ela como em termos emocionais, está de tal maneira tão... É um carrossel de emoções que nada passa. Não deixa passar. Não é? Então teremos que trabalhar em termos emocionais de arrumar todos os sentimentos numa caixinha, em várias caixinhas, em termos psicológicos de mudança de pensamento de negativo para positivo, porque ela acredita que merecia e que tinha que ser feito e por isso ela consegue... A Susana vai entrar hoje em Vila Rabadas? Exatamente. A Susana vai entrar em Vila Rabadas, uma jovem de 13 anos que foi violada por alguém que conhecia bem. Olhe bem para o que está a passar-se em sua casa, porque infelizmente haverá muitas Susanas em Portugal.